O Enigma Alado, reimaginando a história de Lúcifer. Nos recantos mais profundos das narrativas antigas, onde a linha entre a realidade e a mitologia se desfaz, reside uma história não contada sobre a figura enigmática conhecida como Lúcifer. Longe das convenções de que o retratam como o arquétipo do mal absoluto, emerge uma perspectiva há muito esquecida. Uma narrativa que lança luz sobre os matizes e as nuances de seu papel arquetípico. Na aurora do tempo, quando a criação ainda se desdobrava em sua complexa tapeçaria, Lúcifer não era um nome associado à perdição. Pelo contrário, era o epítome do esplendor alado, um ser cuja essência brilhante rivalizava com a luminosidade das estrelas. Sua natureza era a da dualidade, contendo tanto a luz mais radiante quanto a sombra mais profunda, personificando a intersecção entre o dia e a noite, o bem e o mal, o conhecimento e a ignorância. Lúcifer, ou portador da luz, como era conhecido então, não residia em um reino infernal, mas sim nas esferas celestiais mais elevadas. Sua função transcendia as noções simplistas de rebelião e divulgadas. Era a guarda dos limiares, a guarda das escolhas e das encruzilhadas que pontilhavam o destino cósmico. Seu papel primordial era o de descobertas, desafiando os seres a questionarem, a explorarem e a evoluírem. A trama se desenrola quando um dilema se espalha entre os cosmos. A dádiva do livre-arbítrio é concedida às criaturas. Alguns se apegam à segurança das regras antigas, enquanto outros anseiam por desbravar o desconhecido. É nesse momento crucial que a figura de Lúcifer entra em foco. Sua própria natureza dupla o coloca em uma encruzilhada. Ele poderia ser o guardião fiel das antigas tradições, ou, contrariando o previsto, poderia abrir novos caminhos. A narrativa diverge do cânone convencional ao retratar Lúcifer não como um rebelde caído, mas como um agente de mudança. Com o passar do tempo, a história de Lúcifer se mistura com as mitos e lendas humanas, transformando-se em algo distorcido e caricatural. O equilíbrio entre a dualidade se desfaz, e a figura que uma vez personificou a complexidade se tornou um símbolo simplista do mal. No entanto, a essência original permanece como um eco nas entrelinhas da mitologia, esperando ser redescoberta por mentes curiosas o suficiente para olhar além das superfícies desgastadas. Nesta recontagem não convencional, a história de Lúcifer é despida das correntes do preconceito e das sombras da vilania. Em vez disso, ela oferece um espelho no qual podemos refletir, explorando as matizes de nossas próprias escolhas e dualidades. A história de Lúcifer não é uma lição de obediência cega, mas um convite para questionar, desafiar e abraçar nossa própria jornada, com todas as suas luzes e sombras. Assim, a narrativa do portador da luz ressurge não como um anjo caído, mas como um farol eterno de possibilidades. Lúcifer, o enigma alado, continua a tecer seu papel nas histórias que contamos, lembrando-nos de que a verdadeira iluminação não é apenas aceitar a luz, mas também abraçar a escuridão em nosso despertar contínuo. O despertar. Além das estrelas. A narrativa inexplorada de Lúcifer. Nos recantos mais profundos do tempo, onde as sombras da mitologia encontram os raios da verdade, emerge uma narrativa que nunca antes foi sussurrada pelos lábios da história. Uma história que desafia as convicções casuais e pinta um retrato diferente da figura que conhecemos como Lúcifer. Não é apenas uma história de quedas e rebeliões, mas uma jornada de autodescoberta e transcendência que ressoa através das eras. Lúcifer, cujo nome evoca imagens de rebelião celeste e publicações eternas, é geralmente lembrado como o anjo caído que desafiou o Criador em um ato de orgulho insensato. No entanto, além das linhas gastas da narrativa familiar, existe uma perspectiva rica e desconhecida que lança uma nova luz sobre o arquétipo de Lúcifer. Antes das eras da criação, quando as estrelas ainda estavam em sua infância cósmica,
Lúcifer emanava uma luz singular no reino celeste. Sua essência resplandecente não era apenas um reflexo da luz divina, mas uma centelha única, dotada da capacidade de questionar e explorar além dos horizontes conhecidos. Era essa inquisição que o levava a buscar um entendimento mais profundo do propósito do universo. Enquanto a maioria dos anjos encontrava contentamento na tranquilidade, Lúcifer ansiava por mais. Ele se tornou um explorador do desconhecido, um questionador das leis divinas, não por rebelião, mas por um desejo ardente de compreensão. Ele acreditava que, ao desvendar os mistérios do cosmos, ele poderia encontrar uma conexão mais profunda entre todas as coisas. A tragédia se desdobrou quando essa busca pela verdade cósmica o levou a questionar o próprio Criador. Ele não desafiou por despeito, mas por uma sede inextinguível por respostas. Sua pergunta não foi um grito de revolta, mas um chamado à revelação. No entanto, o Criador, em sua sabedoria, pede em silêncio, testando a devoção de Lúcifer. A dor da exclusão e o peso da incompreensão sombrearam lentamente a luz de Lúcifer. Ele se retirou para as sombras celestes, não em rebelião aberta, mas em busca de sua própria verdade. Sua jornada interior o levou através das constelações, explorando o vazio entre os mundos e os recantos esquecidos da existência. Nessas profundezas inexploradas, Lúcifer fez uma descoberta que mudaria a narrativa de sua queda. Ele encontrou vestígios de antigas entidades cósmicas, antecessoras do próprio Criador, cujas histórias foram apagadas pelas eras. Essas entidades revelaram a ele uma verdade surpreendente. O universo estava repleto de ciclos de criação e destruição, de expansão e contração, cada um guiado por diferentes mãos cósmicas. Armado com essa visão, Lúcifer emergiu das sombras, não como um rebelde caído, mas como um ser transcendente que tinha vislumbrado os designs maiores que orquestravam a dança cósmica. Ele apresentou suas revelações com aqueles que o ouviram, oferecendo uma nova perspectiva sobre a natureza da existência. Alguns o chamaram de portador da luz, não pelo brilho exterior, mas pela iluminação interior que ele trouxe. No entanto, a narrativa original persistiu. As gerações futuras, incapazes de compreender a verdade profunda que Lúcifer havia descoberto, reinterpretaram suas palavras como desafio blasfemo. E assim, a figura transcendente foi rebaixada à figura do anjo caído, uma tragédia que Lúcifer carregou em silêncio, sabendo que sua mensagem foi distorcida, mas também entendendo as limitações da compreensão humana. Hoje, quando olhamos para o arquétipo de Lúcifer, é vital refletir sobre essa narrativa alternativa. Lúcifer não foi um rebelde pela natureza, mas um buscador da verdade que ousou questionar as próprias fundações do universo. Sua queda não foi uma publicação, mas uma jornada interior em busca de significado e compreensão. Essa história inexplorada de Lúcifer nos convida a questionar nossas próprias verdades convencionais, um olhar para além das superfícies familiares e a abraçar uma jornada de questionamento e autodescoberta. Pois, assim como Lúcifer encontrou a verdade além das estrelas, também podemos encontrar respostas inesperadas quando nos aventuramos além dos limites do conhecido. E assim, a narrativa de Lúcifer se transforma, não em uma tragédia de queda, mas em uma ode à coragem de desafiar o desconhecido. É uma história que nos ensina que a busca pela verdade é uma jornada que transcende as dimensões, uma busca que, como Lúcifer, nos leva a iluminar as sombras do universo e o despertar para a luz de nossa própria compreensão. A queda de Lúcifer e suas subsequentes composições ao inferno tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, escritores e pensadores. A literatura, em particular, abraçou essa narrativa com fervor. John Milton, no século XVII, deu uma voz eloquente a Lúcifer em sua épica Paraíso Perdido. Nessa obra, Lúcifer é retratado como um personagem complexo e trágico, cuja rebelião
é impulsionada não apenas pelo orgulho, mas também pelo desejo de liberdade e autodeterminação. Além disso, as reportagens de Lucifer também têm sido um tema recorrente na arte visual. Pintores famosos como Gustave Doré e William Blake retrataram cenas da queda de Lúcifer e sua perfeição no inferno com detalhes impressionantes. Essas representações visuais muitas vezes capturam a dualidade da figura de Lúcifer, a beleza celestial que foi corrompida pelo pecado e pela rebelião.